Bom dia a todos. Concentremo-nos. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Relaxe seu corpo. O trecho é: venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, que os fariam felizes se eles as observassem. Com essas leis poderiam estabelecer a paz e a justiça, e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem como o fazem. O forte ampararia o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda a espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Então, o importante é saber que Deus nos ampara, que Deus nos auxilia e que, se estivermos junto com Deus, estaremos mais felizes e mais saudáveis. Agora, o importante é seguir os ensinamentos de Jesus e melhorar cada vez mais. Agora, pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água e que a água nos cure. Vamos beber esta água. Bom dia a todos. Concentremo-nos. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Relaxe seu corpo. O trecho é: venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, que os fariam felizes se eles as observassem. Com essas leis poderiam estabelecer a paz e a justiça, e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem como o fazem. O forte ampararia o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda a espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Então, o importante é saber que Deus nos ampara, que Deus nos auxilia e que, se estivermos junto com Deus, estaremos mais felizes e mais saudáveis. Agora, o importante é seguir os ensinamentos de Jesus e melhorar cada vez mais. Agora, pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água e que a água nos cure. Vamos beber esta água. Bom dia a todos. Concentremo-nos. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Relaxe seu corpo. O trecho é: venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, que os fariam felizes se eles as observassem. Com essas leis poderiam estabelecer a paz e a justiça, e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem como o fazem. O forte ampararia o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda a espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Então, o importante é saber que Deus nos ampara, que Deus nos auxilia e que, se estivermos junto com Deus, estaremos mais felizes e mais saudáveis. Agora, o importante é seguir os ensinamentos de Jesus e melhorar cada vez mais. Agora, pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água e que a água nos cure. Vamos beber esta água.
Bom dia a todos. Concentremo-nos. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Relaxe seu corpo. O trecho é: venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, que os fariam felizes se eles as observassem. Com essas leis poderiam estabelecer a paz e a justiça, e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem como o fazem. O forte ampararia o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda a espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Então, o importante é saber que Deus nos ampara, que Deus nos auxilia, e que se estivermos junto com Deus, estaremos mais felizes e mais saudáveis. Agora, o importante é seguir os ensinamentos de Jesus e melhorar cada vez mais. Agora, pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água e que a água nos cure. Vamos beber esta água. Bom dia a todos. Concentremo-nos. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Relaxe seu corpo. O trecho é: venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, que os fariam felizes se eles as observassem. Com essas leis poderiam estabelecer a paz e a justiça, e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem como o fazem. O forte ampararia o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda a espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Então, o importante é saber que Deus nos ampara, que Deus nos auxilia, e que se estivermos junto com Deus, estaremos mais felizes e mais saudáveis. Agora, o importante é seguir os ensinamentos de Jesus e melhorar cada vez mais. Agora, pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água e que a água nos cure. Vamos beber esta água. Bom dia a todos. Concentremo-nos. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Relaxe seu corpo. O trecho é: venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, que os fariam felizes se eles as observassem. Com essas leis poderiam estabelecer a paz e a justiça, e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem como o fazem. O forte ampararia o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda a espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Então, o importante é saber que Deus nos ampara, que Deus nos auxilia, e que se estivermos junto com Deus, estaremos mais felizes e mais saudáveis. Agora, o importante é seguir os ensinamentos de Jesus e melhorar cada vez mais. Bom dia a todos. Concentremo-nos. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Relaxe seu corpo. O trecho é: venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, que os fariam felizes se eles as observassem. Com essas leis poderiam estabelecer a paz e a justiça, e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem como o fazem. O forte ampararia o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda a espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Então, o importante é saber que Deus nos ampara, que Deus nos auxilia, e que se estivermos junto com Deus, estaremos mais felizes e mais saudáveis. Agora, o importante é seguir os ensinamentos de Jesus e melhorar cada vez mais. Agora, pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água e que a água nos cure. Vamos beber esta água.
Bom dia a todos. Concentremo-nos. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Relaxe seu corpo. O trecho é: venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, que os fariam felizes se eles as observassem. Com essas leis poderiam estabelecer a paz e a justiça, e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem como o fazem. O forte ampararia o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda a espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Então, o importante é saber que Deus nos ampara, que Deus nos auxilia e que, se estivermos junto com Deus, estaremos mais felizes e mais saudáveis. Agora, o importante é seguir os ensinamentos de Jesus e melhorar cada vez mais. Agora, pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água e que a água nos cure. Vamos beber esta água. Bom dia a todos. Concentremo-nos. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Relaxe seu corpo. O trecho é: venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, que os fariam felizes se eles as observassem. Com essas leis poderiam estabelecer a paz e a justiça, e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem como o fazem. O forte ampararia o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda a espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Então, o importante é saber que Deus nos ampara, que Deus nos auxilia e que, se estivermos junto com Deus, estaremos mais felizes e mais saudáveis. Agora, o importante é seguir os ensinamentos de Jesus e melhorar cada vez mais. Agora, pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água e que a água nos cure. Vamos beber esta água. Bom dia a todos. Vamos agora ler o Novo Testamento segundo São Mateus. Importante nós nos concentrarmos, colocar um copo com água. Os 2 fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, é importante que a pessoa construa a sua casa, os seus estudos sobre rocha, e assim seremos mais felizes e não teremos nenhum desgosto. É importante saber que aquele que pensa com sabedoria naquilo que é melhor para a sua vida,
vai se desenvolver mais. Concentremos-nos nessas palavras de Jesus e vamos propagar estes ensinamentos para todos os amigos e parentes. É um ensinamento de amor para todos os povos. Namastê. Bom dia a todos. Concentremos-nos. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Relaxe seu corpo. O trecho é: venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, que os fariam felizes se eles as observassem. Com essas leis poderiam estabelecer a paz e a justiça, e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem como o fazem. O forte ampararia o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda a espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Então, o importante é saber que Deus nos ampara, que Deus nos auxilia e que, se estivermos junto com Deus, estaremos mais felizes e mais saudáveis. Agora, o importante é seguir os ensinamentos de Jesus e melhorar cada vez mais. Agora, pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água e que a água nos cure. Vamos beber esta água. Bom dia a todos. Vamos agora ler o Novo Testamento segundo São Mateus. Importante nós nos concentrarmos, colocar um copo com água. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então é importante que a pessoa construa a sua casa, os seus estudos sobre rocha. E assim seremos mais felizes e não teremos nenhum desgosto. É importante saber que aquele que pensa com sabedoria naquilo que é melhor para a sua vida vai se desenvolver mais. Concentremos-nos nessas palavras de Jesus e vamos propagar estes ensinamentos para todos os amigos e parentes. É um ensinamento de amor para todos os povos. Namastê. Bom dia a todos. Concentremos-nos. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Relaxe seu corpo. O trecho é: venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, que os fariam felizes se eles as observassem. Com essas leis poderiam estabelecer a paz e a justiça, e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem como o fazem. O forte ampararia o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda a espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Então, o importante é saber que Deus nos ampara, que Deus nos auxilia
e que se estivermos junto com Deus, estaremos mais felizes e mais saudáveis. Agora, o importante é seguir os ensinamentos de Jesus e melhorar cada vez mais. Agora, pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água e que a água nos cure. Vamos beber esta água. Bom dia a todos. Vamos agora ler o Novo Testamento segundo São Mateus. Importante nós nos concentrarmos, colocar um copo com água. Os 2 fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então é importante que a pessoa construa a sua casa, os seus estudos sobre rocha, e assim seremos mais felizes e não teremos nenhum desgosto. É importante saber que aquele que pensa com sabedoria naquilo que é melhor para a sua vida vai se desenvolver mais. Concentremos-nos nessas palavras de Jesus e vamos propagar estes ensinamentos para todos os amigos e parentes. É um ensinamento de amor para todos os povos. Namastê. Bom dia a todos. Concentremos-nos. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Relaxe seu corpo. O trecho é: venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria que os fariam felizes se eles as observassem. Com essas leis poderiam estabelecer a paz e a justiça e poderiam ajudar-se mutuamente em vez de mutuamente se prejudicarem como o fazem. O forte ampararia o fraco em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda a espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Então, o importante é saber que Deus nos ampara, que Deus nos auxilia e que, se estivermos junto com Deus, estaremos mais felizes e mais saudáveis. Agora, o importante é seguir os ensinamentos de Jesus e melhorar cada vez mais. Agora, pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água e que a água nos cure. Vamos beber esta água. Bom dia a todos. Vamos agora ler o Novo Testamento segundo São Mateus. Importante nós nos concentrarmos, colocar um copo com água. Os 2 fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu,
porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então é importante que a pessoa construa a sua casa, os seus estudos sobre rocha. E assim seremos mais felizes e não teremos nenhum desgosto. É importante saber que aquele que pensa com sabedoria naquilo que é melhor para a sua vida vai se desenvolver mais. Concentremos-nos nestas palavras de Jesus e vamos propagar estes ensinamentos para todos os amigos e parentes. É um ensinamento de amor para todos os povos. Namastê. Bom dia a todos. Concentremos-nos. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Relaxe seu corpo. O trecho é: venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, que os fariam felizes se eles as observassem. Com essas leis poderiam estabelecer a paz e a justiça, e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem como o fazem. O forte ampararia o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda a espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Então, o importante é saber que Deus nos ampara, que Deus nos auxilia e que, se estivermos junto com Deus, estaremos mais felizes e mais saudáveis. Agora, o importante é seguir os ensinamentos de Jesus e melhorar cada vez mais. Agora, pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água e que a água nos cure. Vamos beber esta água. Bom dia a todos. Vamos agora ler o Novo Testamento segundo São Mateus. Importante nós nos concentrarmos, colocar um copo com água. Os 2 fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então é importante que a pessoa construa a sua casa, os seus estudos sobre rocha. E assim seremos mais felizes e não teremos nenhum desgosto. É importante saber que aquele que pensa com sabedoria naquilo que é melhor para a sua vida vai se desenvolver mais. Concentremos-nos nestas palavras de Jesus e vamos propagar estes ensinamentos para todos os amigos e parentes. É um ensinamento de amor para todos os povos. Namastê. Bom dia a todos. Concentremos-nos. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar.
relaxe seu corpo. O trecho é: venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, que os fariam felizes se eles as observassem. Com essas leis poderiam estabelecer a paz e a justiça, e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem como o fazem. O forte ampararia o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda a espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Então, o importante é saber que Deus nos ampara, que Deus nos auxilia, e que se estivermos junto com Deus, estaremos mais felizes e mais saudáveis. Agora, o importante é seguir os ensinamentos de Jesus e melhorar cada vez mais. Agora, pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água e que a água nos cure. Vamos beber esta água. Bom dia a todos. Vamos agora ler o Novo Testamento segundo São Mateus. Importante nós nos concentrarmos, colocar um copo com água. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então é importante que a pessoa construa a sua casa, os seus estudos sobre rocha, e assim seremos mais felizes e não teremos nenhum desgosto. É importante saber que aquele que pensa com sabedoria naquilo que é melhor para a sua vida vai se desenvolver mais. Concentremos-nos nestas palavras de Jesus e vamos propagar estes ensinamentos para todos os amigos e parentes. É um ensinamento de amor para todos os povos. Namastê. Bom dia a todos. Concentremos-nos. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Relaxe seu corpo. O trecho é: venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, que os fariam felizes se eles as observassem. Com essas leis poderiam estabelecer a paz e a justiça, e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem como o fazem. O forte ampararia o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda a espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Então, o importante é saber que Deus nos ampara, que Deus nos auxilia, e que se estivermos junto com Deus, estaremos mais felizes e mais saudáveis. Agora, o importante é seguir os ensinamentos de Jesus e melhorar cada vez mais. Agora, pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água
e que a água nos cure. Vamos beber esta água. Bom dia a todos. Vamos agora ler o Novo Testamento segundo São Mateus. Importante nós nos concentrarmos, colocar um copo com água. Os 2 fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então é importante que a pessoa construa a sua casa, os seus estudos sobre rocha, e assim seremos mais felizes e não teremos nenhum desgosto. É importante saber que aquele que pensa com sabedoria naquilo que é melhor para a sua vida vai se desenvolver mais. Concentremos-nos nessas palavras de Jesus e vamos propagar estes ensinamentos para todos os amigos e parentes. É um ensinamento de amor para todos os povos. Namastê. Bom dia a todos. Concentremos-nos. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Relaxe seu corpo. O trecho é: venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, que os fariam felizes se eles as observassem. Com essas leis poderiam estabelecer a paz e a justiça, e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem como o fazem. O forte ampararia o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda a espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Então, o importante é saber que Deus nos ampara, que Deus nos auxilia e que, se estivermos junto com Deus, estaremos mais felizes e mais saudáveis. Agora, o importante é seguir os ensinamentos de Jesus e melhorar cada vez mais. Agora, pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água e que a água nos cure. Vamos beber esta água. Bom dia a todos. Vamos agora ler o Novo Testamento segundo São Mateus. Importante nós nos concentrarmos, colocar um copo com água. Os 2 fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína.
Então é importante que a pessoa construa a sua casa, os seus estudos sobre rocha. E assim seremos mais felizes e não teremos nenhum desgosto. É importante saber que aquele que pensa com sabedoria naquilo que é melhor para a sua vida vai se desenvolver mais. Concentremos-nos nestas palavras de Jesus e vamos propagar estes ensinamentos para todos os amigos e parentes. É um ensinamento de amor para todos os povos. Namastê. Bom dia a todos. Concentremos-nos. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Relaxe seu corpo. O trecho é: venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, que os fariam felizes se eles as observassem. Com essas leis poderiam estabelecer a paz e a justiça, e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem como o fazem. O forte ampararia o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda a espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Então, o importante é saber que Deus nos ampara, que Deus nos auxilia e que, se estivermos junto com Deus, estaremos mais felizes e mais saudáveis. Agora, o importante é seguir os ensinamentos de Jesus e melhorar cada vez mais. Agora, pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água e que a água nos cure. Vamos beber esta água. Bom dia a todos. Vamos agora ler o Novo Testamento segundo São Mateus. Importante nós nos concentrarmos, colocar um copo com água. Os 2 fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então é importante que a pessoa construa a sua casa, os seus estudos sobre rocha, e assim seremos mais felizes e não teremos nenhum desgosto. É importante saber que aquele que pensa com sabedoria naquilo que é melhor para a sua vida vai se desenvolver mais. Concentremos-nos nestas palavras de Jesus e vamos propagar estes ensinamentos para todos os amigos e parentes. É um ensinamento de amor para todos os povos. Namastê. Bom dia a todos. Concentremos-nos. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Relaxe seu corpo. O trecho é: venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, que os fariam felizes se eles as observassem. Com essas leis poderiam estabelecer a paz e a justiça, e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem como o fazem. O forte ampararia o fraco, em vez de esmagá-lo.
Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Então, o importante é saber que Deus nos ampara, que Deus nos auxilia e que, se estivermos junto com Deus, estaremos mais felizes e mais saudáveis. Agora, o importante é seguir os ensinamentos de Jesus e melhorar cada vez mais. Agora, pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água e que a água nos cure. Vamos beber esta água. Bom dia a todos. Vamos agora ler o Novo Testamento segundo São Mateus. Importante nós nos concentrarmos, colocar um copo com água. Os 2 fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então é importante que a pessoa construa a sua casa, os seus estudos sobre rocha, e assim seremos mais felizes e não teremos nenhum desgosto. É importante saber que aquele que pensa com sabedoria naquilo que é melhor para a sua vida vai se desenvolver mais. Concentremos-nos nestas palavras de Jesus e vamos propagar estes ensinamentos para todos os amigos e parentes. É um ensinamento de amor para todos os povos. Namastê. Bom dia a todos. Concentremos-nos. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Relaxe seu corpo. O trecho é: venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, que os fariam felizes se eles as observassem. Com essas leis poderiam estabelecer a paz e a justiça, e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem como o fazem. O forte ampararia o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Então, o importante é saber que Deus nos ampara, que Deus nos auxilia e que, se estivermos junto com Deus, estaremos mais felizes e mais saudáveis. Agora, o importante é seguir os ensinamentos de Jesus e melhorar cada vez mais. Agora, pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água e que a água nos cure. Vamos beber esta água. Bom dia a todos. Vamos agora ler o Novo Testamento segundo São Mateus. Importante nós nos concentrarmos, colocar um copo com água.
Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então é importante que a pessoa construa a sua casa, os seus estudos sobre rocha, e assim seremos mais felizes e não teremos nenhum desgosto. É importante saber que aquele que pensa com sabedoria naquilo que é melhor para a sua vida vai se desenvolver mais. Concentremos-nos nestas palavras de Jesus e vamos propagar estes ensinamentos para todos os amigos e parentes. É um ensinamento de amor para todos os povos. Namastê. Bom dia a todos. Concentremos-nos. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Relaxe seu corpo. O trecho é: venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, que os fariam felizes se eles as observassem. Com essas leis poderiam estabelecer a paz e a justiça, e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem como o fazem. O forte ampararia o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda a espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Então, o importante é saber que Deus nos ampara, que Deus nos auxilia, e que se estivermos junto com Deus, estaremos mais felizes e mais saudáveis. Agora, o importante é seguir os ensinamentos de Jesus e melhorar cada vez mais. Agora, pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água e que a água nos cure. Vamos beber esta água. Bom dia a todos. Vamos agora ler o Novo Testamento segundo São Mateus. Importante nós nos concentrarmos, colocar um copo com água. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então é importante que a pessoa construa a sua casa, os seus estudos sobre rocha, e assim seremos mais felizes e não teremos nenhum desgosto.